Oi, gente, aqui é o professor Luan Moraes. Hoje eu não pude estar presente com vocês devido à chuva, a região aqui alagou e também eu estou impossibilitado de estar presente com vocês. Mas não é por isso que eu não ia aproveitar para fazer nossa aula de hoje, né? Então, hoje nós vamos ver Império Bizantino. O Império Bizantino ele é o que restou do Império Romano e que acabou perdurando por mais de 1000 anos dentro da Idade Média. O Império Bizantino é o legado do Império Romano. Quando que ele começa? Ele começa já na crise do Império Romano. O Império Romano é dividido em dois: o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A capital do Oriente passa a ser Constantinopla, a antiga colônia grega de Bizâncio. Nessa época, o rei ele passa a ser um monarca absoluto. O que é isso? O rei ele tinha um poder tão grande que ele juntava as esferas militares e religiosas na sua própria personalidade. Ele tinha um caráter tão forte que ele acabou adquirindo um caráter divino. Inclusive o cristianismo na região se desenvolveu de forma totalmente separada do cristianismo ocidental. Era a igreja católica inicialmente? Sim. Mas depois houve um cisma, uma mudança. Então, caracterizando politicamente, é uma monarquia que é baseada na teocracia, onde o imperador acumula os caráteres militar e religioso. Além disso, ele também atribui a si mesmo uma autoridade divina. A sociedade é hierarquizada. Essa hierarquia ela é composta por alguns grupos. O primeiro grupo é chamado de nobreza urbana, que é a nobreza da capital, principalmente, mas há uma nobreza rural chamada de dínata, que eles herdam terras. O próximo grupo são os artesãos e camponeses, que compõem um grupo de trabalhadores livres, junto com os pequenos comerciantes, e por fim, os escravizados. Isso fazia a sociedade funcionar. Tá? Uma coisa importante sobre isso é que essa sociedade se organizava através da intervenção do Estado na economia. E a economia dela girava principalmente em torno do comércio marítimo e terrestre, com a produção e venda de manufaturas, trabalho com couro, trabalho com mosaico, trabalho com tecido e principalmente a agricultura. Então a agricultura ainda continua sendo uma atividade importante, mas agora ela divide espaço com várias outras atividades. Vamos destacar também que Constantinopla tem um porto, né? E o porto é importante. Aqui no Google Arts and Culture, eu abri aqui uma aba para a gente conhecer um pouco de Constantinopla. A gente tem aqui uma visão de como possivelmente eram os muros, né, de Constantinopla. Ela é uma cidade murada, alta, né? Então ela tinha uma capacidade muito grande de proteção. Ela tinha uma capacidade grande de proteção, tá? Então isso é Constantinopla. É fantástico, né? A pessoa poder ver isso, né? Então são documentos disponíveis na própria internet. Aqui uma vista da região, ela também era conhecida como Chifre Dourado. Muitos povos tentaram dominar aquela região. Então essa cidade era cobiçada, tá? Ela é a joia ali do Oriente, né? Você vê aí uma cúpula. Então toda essa cultura de Constantinopla trouxe novos ares para o que o Império Romano deixou. E isso tudo vai atingir o seu auge no governo de Justiniano, que vai investir na expansão territorial e com o objetivo, claro, de recriar Roma. Então ele vai investir sobretudo na criação de um código civil, que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, que vai gerenciar toda a vida das pessoas nesse período e manter, claro, a sociedade funcionando. Um fato do poder do imperador é tão grande era que ele conseguia reunir isso no Césaropapismo, que é o que? É quando o imperador ele é o líder da religião. Ele passa a ser o líder. O imperador se torna um representante de Deus, unindo Estado e Igreja na sua própria figura. Mas claro, esse império vai ter um período de decadência. E essa decadência vai ocorrer em função de quê? Principalmente do islamismo, a expansão do Império Islâmico e também uma tomada de posição estratégica das cidades italianas. Se a gente for lembrar, Veneza, Gênova, são cidades que vão ter um grande destaque nesse período. Em 1054, por fim, a religião sofre um impacto com a divisão entre católicos e ortodoxos. Eles não concordavam em alguns pontos e consideravam heresias, por exemplo, o fato dos católicos considerarem Jesus apenas como divino, considerarem Jesus humano e divino. Os ortodoxos discordavam disso. Outra coisa importante é o arianismo, né? Um cara chamado Ária também questionava a ideia de que Jesus é equiparável a Deus, e não, eles diziam que ele está abaixo de Deus. Eles também vão ser contra algumas questões, como a iconoclastia, o uso de imagens nas igrejas, tá? Então eles
vão ter alguns pontos de divergência que vão ser fundamentais para conhecer isso, tá? Então o mapa mental completo está disponibilizado no grupo de vocês e eu agradeço a vocês por terem vindo para o de hoje. Além disso, na próxima semana nós veremos o islamismo, então é importante que vocês vejam este vídeo. Claro que eu vou fazer uma pequena revisão, tá certo? Obrigado e um abraço.